Olá, amigos, olá, amigas. Hoje eu venho para trazer aqui algumas considerações sobre uma questão que eu recebi de um dos vídeos que eu postei anteriormente. Mas quais são os reais cuidados no momento em que você está escrevendo um texto que seja um texto extremamente acadêmico? A escrita acadêmica, ela tem alguns pressupostos que nós precisamos levar em consideração. Um deles é o caráter científico e o outro é o posicionamento do autor, que precisa aparecer desde o princípio. Quando aparece o posicionamento do autor, nós precisamos ter muito cuidado com os vícios de linguagem, com as expressões que nós usamos entre um parágrafo e outro, com estes elos que vão, de fato, unindo as ideias entre aquilo que vai trazendo as seções, tanto do artigo, quanto da dissertação, quanto a tese, mas principalmente que esses parágrafos comuniquem com real sentido aquilo que o autor está propondo. Por vezes, a gente percebe que existem trabalhos científicos em que os parágrafos, eles trazem texto, mas eles não trazem um texto que seja algo que amplie o olhar do leitor. Um parágrafo que de fato esteja ali porque ele realmente seja importante. Então é muito comum nós nos depararmos com textos que ao final de uma lauda a gente olha e não enxerga de fato o que aquele texto apresentou naquele momento da sua escrita. Para quem está escrevendo, uma revisão constante do que se quis dizer, de qual era o objetivo ao trabalhar aquele conceito ou as considerações sobre aquela etapa do texto, é primordial para que a gente, de fato, comunique e mostre para o leitor que nós estamos atingindo os objetivos pelos quais nós, pesquisadores, escrevemos naquele momento do texto, seja ele do artigo, da tese ou da dissertação, aquilo que de fato a gente gostaria de comunicar. Ter o cuidado para que não se repitam verbetes no início de cada parágrafo. Normalmente a gente vê textos que aparecem, portanto, vírgula, lá no primeiro parágrafo, lá no terceiro parágrafo aparece novamente, portanto, vírgula. Então, você vai percebendo que existem algumas fragilidades que saltam aos olhos do leitor, porque talvez falte um vocabulário mais acadêmico, mais preciso, com aquele texto que de fato vá comunicar o teu real objetivo. É muito importante que depois de toda a escrita faça-se várias leituras, as correções imediatas e que algum colega, seja da tua área, seja alguém da área de linguística, que possa fazer uma leitura precisa, inclusive traçando quais são os elementos que podem ser inseridos para contribuir na escrita final deste conteúdo. Então, a revisão, ela é determinante para que, de fato, esse texto acadêmico seja um texto que mostre o real objetivo do porquê ele havia iniciado a sua construção e que ele entregue ao final aquele objetivo com que ele foi dito desde o resumo, desde a introdução. Então, muito cuidado com estes elementos repetitivos, muito cuidado para trazer autores ao longo do percurso da escrita que endossem aquelas falas do pesquisador. E também um cuidado de aparecer o autor do texto no próprio texto. Porque senão fica aquele copia e cola de uma série de referências em que por vezes os autores referência não dialogam com o autor principal e fica somente aquele copia e cola de citações que não necessariamente tem o posicionamento do autor. Então é muito importante que o autor possa ir ao longo da sua escrita trazendo elementos que sejam consideráveis para que esse texto seja um texto atrativo e que vá ao longo do seu percurso
trazendo de fato as suas considerações. Deixe aqui seus comentários, traga também novas perguntas, que em breve nós também vamos trazendo outros olhares, outros argumentos sobre esse processo de pesquisa.